Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O programa de hoje, claro, tem a política e as eleições como pano de fundo. E o outro olhar, como pede o nome do nosso programa, é o olhar de quem faz a análise política, mas como ele mesmo se apresenta, com um viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação. E que coisa boa ser assim, transparente, analista, que não esconde, inclusive, as suas preferências, porque é humano, por sinal, é um jeito... como eu também pratico jornalismo de opinião todos os dias na Band e nos meus outros espaços. Vamos lá, eu sou o jornalista Kleber Benvenu. Nos próximos 30 minutos, converso então com o cientista social Paulo Moura, gaúcho, hoje radicado em São Paulo. Ele também é mestre em ciências políticas, doutor em comunicação, consultor de campanhas eleitorais e analista político. Tem também um canal muito acessado, eu acompanho no YouTube, chamado Dextra. Paulo Moura, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, tudo bem comigo? É um prazer falar contigo de novo aí, com o pessoal da Band do Rio Grande do Sul. Joia. Queria te ouvir, Tchê. Primeiro, assim, nos dá o tal do retrato do momento, meu caro, dessas coisas que mudam tanto, né? O que tu estás achando, assim, qual a tua leitura geral? Primeiro, te deixar bem à vontade para uma abordagem geral sobre o quadro pré-eleitoral nacional. Olha, Kleber, está se desenhando uma eleição muito acirrada e o presidente Bolsonaro, ele enfrenta uma eleição na qual ele não tem apenas um adversário, né? É praxe dizer que a eleição está polarizada entre ele e o Lula, mas, na verdade, ele é um candidato antissistema. Já foi assim em 2018 e é assim de novo. E, na verdade, eu acho que a cúpula da oposição hoje no Brasil ela está no judiciário. O cérebro político da oposição ao governo é exercido hoje por um triunvirato do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes, Barroso e Fachin. Curiosamente, nessa segunda-feira, o Fux, né, do STF, presidente do STF, se somou ao triunvirato, fazendo declarações. O triunvirato vinha fazendo declarações em série, se revezando na mídia, atacando o presidente, mas o establishment, como se costuma dizer, né, o sistema, envolve o STF, Rede Globo, aí, conglomerados de comunicação, conglomerados do sistema financeiro, a elite corrupta do sistema político que foi desmamada com a eleição do presidente Bolsonaro. Eu costumo dizer que o candidato do sistema é o Alexandre de Moraes e o vice dele é o Lula, né? Então tu não tem medo de, tu não tem medo de te mandarem prender ao dizer uma coisa dessa, não? É o risco que a gente corre, né? Mas tu sabe que às vezes eu agora nos meus comentários de todo dia na Band, por Deus Nosso Senhor, que às vezes eu chego a parar, opa, só um pouquinho, será que não vão achar que... né? Veja que ponto a gente chegou, né, Paulo? Não, mas Kleber, é o seguinte, você vê assim, alguns desses juízes do STF, você pegar por exemplo, houve algum tempo atrás, estava em votação no Congresso Nacional a questão do marco temporal da Terra, e alguns artistas de esquerda que se posicionam claramente a favor da candidatura Lula, Daniela Mercury, Gilberto Gil, que até ministro do Lula foi, e outros foram a Brasília a favor da posição das ONGs, e o Barroso, Fachin e outros foram se reunir com esses artistas. Então, assim, digamos, essa questão, se for a votação no judiciário, se ela sai do Congresso Nacional e é judicializada, como é que esses juízes vão votar se eles já se posicionaram publicamente como ativistas a favor de uma... né? Então, assim, eles se posicionam claramente a favor de uma parte, né? Eles estão claramente posicionados a favor de uma parte, um órgão da justiça que deveria ser neutro, né? Aí é que tá. E tem essa bengala aí da defesa das instituições,
Veja, às vezes as instituições precisam ser defendidas, inclusive de seus próprios membros, quando esses estão errando, né? Então, uma parcela do judiciário já está exercitando um pouco uma autocrítica aí, né? Mas não chegou ainda na maioria dos ministros do STF, por exemplo, né? Olha, eu ainda não vi nenhum membro do judiciário abrir a boca contra a cúpula do STF, né? Ele é um poder muito hermético, é o mais hermético dos três poderes, né? E ele se protege corporativamente, né? É a elite do funcionalismo público brasileiro, é mais bem remunerado. Só ver aí as contas públicas, inclusive estão reivindicando de novo benefícios, né, absurdos aí do ponto de vista de remuneração, e eles se protegem corporativamente, se fecham em copas, né? Defendem-se todos uns aos outros, não aceitam crítica política. Parece que, ao criticarmos alguns desses magistrados, estamos atacando a democracia, quando, na verdade, nós estamos atacando posições políticas de magistrados que se arvoram serem eles os donos da democracia, né? Então, é um absurdo, além de né? tudo, além, quer dizer, do sistema esse, o PT, né? Tu tem analisado um pouco o PT, que sempre maneja bem comunicação, teve aí um marqueteiro novo, está tentando começar a acertar a mão muito na guerra da narrativa econômica, né, Paulo? O Robin Hood, cuidador dos pobres, está voltando aí, é um pouco por aí, tu acha que vai? Eles estão numa crise interna, né? Eles vinham batendo cabeça em relação a isso, né? O Lula mudou bastante. Acho que o Lula está com problemas decorrentes do fato de que ele viveu um processo de ascensão e queda muito abrupto depois da cadeia. Acho que ele não processou bem isso, né? E ele está com uma mulher muito diferente da dona Marisa, né? Recém-casado, no momento que esse programa está indo ao ar, ele deve estar saindo da lua de mel, ia fazer uma lua de mel de 3 dias, né? Um casamento nababesco aí, de burguês, né? E dizem que a Janja essa é muito controladora, quer proteger ele de vaias e tudo, e ele não ouve mais os antigos companheiros, é muito centralizador e tal. E ele vinha cometendo erro em cima de erro, defendendo o aborto, atacando a polícia, atacando a classe média, e aparentemente a crise chegou a um ponto, e havia uma disputa de poder dentro da direção do PT, pelo controle da campanha e da linha de campanha, se seria esse Lulinha paz e amor, ou se seria um Lula mais radical. Então, demitiram o Franklin Martins, criaram uma hidra de 2 cabeças ali, haverá 2 coordenadores de comunicação, e trocaram o marqueteiro, e aparentemente enquadraram o Lula lá no lançamento da candidatura dele. Ele leu o discurso, e aparentemente definiram que vão atacar em 2 linhas discursivas, que é acusar o presidente Bolsonaro de autoritário e atacar na questão da economia, da inflação. Vamos observar, a crise continua da porta para dentro, né? Decidiram parar de brigar em público e adotar essa linha discursiva. Então, agora, a exigência do lado de cá, né, dos profissionais do lado do presidente Bolsonaro é maior, porque o PT sempre foi bom em comunicação. Já vi campanhas do PT acontecer isso, né? Do PT começar errando, depois botar ordem na cozinha ali e acertar a comunicação. Vamos ver se eles conseguem agora, para ver se eles têm que enquadrar o Lula realmente, se o Lula para de falar besteira, porque as besteiras que o Lula falou estão gravadas e serão usadas contra ele. Eu vi tu dizendo isso, né? Isso é um dado novo, quer dizer, não corrige mais declarações sobre o aborto, sobre... aborto é uma coisa... Tu és um cara religioso, né? Tu és um cara religioso, você sabe? Uma pessoa que professa a religião cristã, não tem o que o Lula diga depois de defender o aborto que faça um cristão votar no Lula. Ou ele é cristão, ou ele vota no Lula depois. Não existe, né? E o Lula dizer, por exemplo, que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia, né? Isso não pegou bem, não só apenas entre policiais, não pegou bem uma camada enorme da população brasileira que gosta de ordem e segurança e gosta da polícia. Claro. Mas o PT vai tentar levar
a discussão, centralizar a discussão na questão econômica. Te parece isso? A inflação, embora a inflação vá cair, né, ela está em 12%, a avaliação da equipe econômica é que ela cai até uns 8%. É um cenário que não é bom, 8% ainda é uma inflação alta, então é um ponto vulnerável do governo, né? O governo tem anunciado medidas sucessivas de mitigação da inflação, agora mesmo anunciou que vai zerar PIS, PASEF, COFINS de combustíveis, importação de produtos, e vem anunciando sucessivamente a redução de impostos que incidem sobre uma série de produtos, está batalhando. Acredito que o presidente vai interferir na política de preço da Petrobras, não como a Dilma fez, mas no sentido de imprimir mais previsibilidade, criar prazos mais longos para os reajustes de preço da Petrobras, tudo isso visando amenizar o impacto dos preços no bolso do consumidor, mas, de fato, esse é o ponto fraco do governo, a situação mais crítica. A gente sabe que a inflação é mundial, Estados Unidos, Inglaterra, vários países europeus vivendo uma inflação que eles nunca experimentaram antes, né? Mas o consumidor, quando chega ali na bomba de gasolina, na feira, no supermercado, ele pensa com o bolso. Então, é inevitável que a oposição use isso contra o governo, mas o presidente Bolsonaro ele vem crescendo e se recuperando nas pesquisas, apesar disso. Então, vamos ver como é que os estrategistas do presidente lidam com essa situação. Isso que eu ia te perguntar. Agora me dá uma analisada desse lado, da direita, né, do lado do Bolsonaro. As coisas têm melhorado para ele, né? Ele tem acertou a sua coligação nacional, acertou, na maior dos estados, bons acordos, parece que tem acertado também mais nos posicionamentos. Está melhor a coisa para ele? As pesquisas estão dizendo aí, parou de crescer. Esses dias eu vi que tu até fizeste uma abordagem, olha, lá na última linha tem até uma chance desse cara ganhar no primeiro turno. Tu disseste, com todas as precauções, né? Me fala um pouco do jogo do Bolsonaro, Paulo. Eu fiz um vídeo exatamente analisando uma possibilidade, é uma possibilidade bem estreita, né? É improvável, mas é possível, a depender de um conjunto de variáveis que eu expliquei lá no vídeo do meu canal. O pessoal já se empolga e já alarga essa possibilidade. Superestima, né? Exatamente. Existe uma corrente de analistas dizendo que acha que essa onda de crescimento que o presidente experimentou no último período talvez se esgote, porque de onde é que vinha o crescimento do presidente? Uma parcela vinha do Moro, né? Quando o Moro saiu, o eleitor do Moro migrou para o presidente. Esse fator de crescimento se esgotou. O Moro saiu, não tem mais eleitor do Moro para migrar. Os que iam migrar já migraram. A outra parcela é o eleitor do auxílio emergencial e das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes, que é a liberação de crédito para endividados, que é liberação de FGTS para mães pagarem creche, liberação de R$ 1.000 de FGTS para endividados, auxílio a micro e pequenos empreendedores, microcrédito da Caixa Federal, uma série de políticas, essas políticas de redução de impostos do setor produtivo, né, zerar os impostos da indústria, por exemplo, tudo isso vem exercendo um impacto que ameniza a crise econômica e vem proporcionando o crescimento. Além disso, as correções na comunicação do presidente. A pandemia passou, a carga que a mídia fazia sobre o presidente não consegue mais fazer, porque era em cima da pandemia, né? O governo se desempenhou muito bem na política de vacinação. Havia um ruído de comunicação em relação ao que o presidente falava de vacinação, e o presidente parou de falar disso também, porque a pandemia passou. Esse conjunto de fatores provocou uma onda sucessiva de crescimento nos últimos meses. A grande interrogação agora é: a inflação comendo a renda das pessoas, isto vai provocar um estacionamento no crescimento do presidente? Né? Eu acho que é cedo ainda para saber. Alguns institutos, né, notadamente os institutos que eu acho que não gosto muito do presidente,
que são aqueles que dão uma margem maior a favor do contra o presidente, a favor do Lula, dizem que o presidente estacionou. Eu prefiro ver mais pesquisas ainda, que eu comparo vários institutos, dou mais importância para olhar o comportamento do que para o número, né? Para ter certeza, sou cauteloso com isso. Mas a interrogação diante da qual eu me encontro como analista agora é essa, saber se o impacto da inflação comeu a renda das pessoas e se isso vai afetar a tendência de crescimento que o presidente apresentou nos últimos meses. Eu cogito um pouco também, de novo, se repetir o fenômeno que a gente estuda na ciência da comunicação da espiral do silêncio, né? Aquele cara que no almoço de domingo fica quieto, às vezes até envergonhadinho de votar no Bolsonaro, mas que se perceber que o Lula pode ganhar a eleição, vai votar no Bolsonaro lá no final. Por quê? A espiral do silêncio acontece quando quem tem potência de voz, né, e é isso que nós estamos vendo de novo, a classe artística, a maior parte da imprensa, dos formadores de opinião, tem uma carga pró-Lula muito forte, né, digamos, na aspas, elite do país, né? E tem um povo que, de novo, pode estar em silêncio e lá na última hora, envergonhadinho, mas vai e vota no Bolsonaro. Não sei se te parece isso também. Kleber, eu vou chamar a atenção de que existe uma espiral do silêncio em sentido oposto também, nos estados em que o presidente Bolsonaro é dominante, tá? Porque vamos combinar, dado o envolvimento do PT com corrupção, pessoas têm vergonha hoje de não é fácil você publicamente dizer que vai votar no Lula, né? E existem estados na região centro-oeste, os estados do agro, e o eleitor do Bolsonaro hoje é um eleitor muito proativo, né? Ele é um eleitor que constrange muito quando o petista levanta a cabeça, o pessoal, né? Por isso que o Lula não consegue sair na rua. Por isso que o Lula não consegue sair na rua. O pessoal vai lá fazer a recepção. Então, pode ser que exista um petista enrustido aí também. A gente tem que tomar cuidado com esse outro lado. É um bom ponto. Porque o eleitor do Lula é um eleitor mais passivo. A esquerda não consegue mobilizar. Mas não significa que esse cara não esteja quieto e lá na urna ele não vá votar. Então, a gente não pode se iludir com o fato de que o presidente Bolsonaro mobiliza mais, né? Não significa que lá no silêncio da urna esse cara não venha votar. Esses dias eu contei na Band que eu estava saí de um restaurante, estava na beira da calçada esperando um Uber e peguei a conversa de um entregador de caminhão e o recebedor do restaurante. E foi conversa vai e vem até o meu Uber chegar. Basicamente, eles conversaram o seguinte: pois é, não tá fácil, mas no tempo do homem lá dava para comer churrasquinho no fim de semana. E o outro se libertou daí, né? Espiral do silêncio liberta. Pois é, eu também acho. Teve os problemas dele, mas pelo menos dava para comer carne. O cara não quer saber se o preço da carne, economia internacional, é um pouco esse voto aí que é uma massa muito grande. Deixa eu te dar uma informação, eu botei isso no vídeo, justamente nesse vídeo que eu falei da possibilidade do presidente ganhar no primeiro turno, eu tive acesso a informações sobre pesquisas qualitativas e foi um trabalho apresentado num seminário fechado da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Tá? Não foi a fundação que encomendou, mas foi uma cientista política que apresentou esse trabalho lá. E existe um segmento dos eleitores que não associa os escândalos de corrupção do governo Lula e a quebra do Brasil no governo Dilma com o Lula. Eles botam toda a culpa na Dilma e eles têm na memória exatamente isso. Exatamente isso. Que no tempo do Lula eles consumiam. Só que, Kleber, aqui está o importante. Quando Lula fala de aborto, quando Lula ataca a polícia... Quebra tudo. Quando Lula fala que a classe média é escravocrata, esse eleitor volta correndo para o Bolsonaro. Apesar da economia. Apesar da economia. E olha que detalhe interessante, tá? Porque, por exemplo, na questão do aborto, tá? A gente tende a achar que a questão do aborto é uma questão que pega as pessoas só por causa dos valores cristãos. Mas olha o que eles detectaram nessa pesquisa. Que a questão da pandemia e a questão da guerra
fizeram que as pessoas percebam a questão do aborto como uma ameaça à família, mesmo de pessoas que não são cristãs. Então, quando Lula fala de aborto, as pessoas sentem uma ameaça à família e se afastam do Lula. Por isso que eu disse que esse vídeo do Lula defendendo o aborto... Eu carrego esse vídeo no meu celular, entendeu? Se eu encontrar alguém que vem com o Lula e eu sentir que tem espaço, eu pego meu celular e mostro o videozinho. Olha aqui, ó. Né? Porque tem pessoas desinformadas que não viram isso, né? E me fala um pouco do que tu tá achando dessas alternativas aí, de outras alternativas, tipo Simone, Dória, aqui o governador Eduardo, ou mesmo ninguém. Surge um nome novo que eu fiquei prestando atenção, Pablo Marçal, né? Que é um influencer com muitos seguidores. O que tu tá achando desses movimentos aí? Olha, eu já tinha essa opinião desde o início da eleição, que não havia espaço, né? Porque, assim, tanto o PT como o presidente Bolsonaro, eles têm uma parcela muito expressiva de eleitores convictos, o suficiente para levar ambos para o segundo turno. Sim, o voto na eleição espontânea está muito alto, né? Muito forte, consolidado. Na pesquisa. Então, ninguém do bloco, do meio, que são os eleitores supostamente flutuantes, tem força suficiente para tirar votos desses dois blocos para ir para o segundo turno. Isto já era visível, sem ver pesquisas, antes da eleição começar, por isso que eu sempre disse que não haveria terceira via. E a terceira via se consumiu, se matou, né? Politicamente, por quê? A questão do fundo eleitoral criou um dilema para esses caras, porque nenhum deles, porque precisaria o quê? Primeiro, precisaria que existisse um nome, exclusivamente um nome, tão forte de centro, que pudesse galvanizar um conjunto de eleitores capaz de fazer 25% dos votos e competir com os outros dois. Mas havia vários nomes. E são dois líderes de massa, né, tia? Nenhum Moro chegou até 10, 11, nenhum dos outros chegou, era 8, 7, 6, nenhum chegou. E Ciro também não, né, Paulo? Ciro 8, 7, 6 e assim por diante. Aí o que aconteceu? E tu acha que ele não acontece mais do que isso também? Não, ninguém mais. O que aconteceu? Dentro dos partidos, os deputados começaram a perceber o seguinte: por que nós vamos queimar o dinheiro do fundo eleitoral com um candidato a presidente que não tem chance? Caro, nós podemos pegar esse dinheiro e usar nas nossas campanhas. E eles começaram a batalhar para não ter candidato a presidente, para poder usar esse dinheiro. E os partidos começaram a se dividir internamente. Além do que, cada um desses candidatos da dita terceira via, Dória, Leite é uma piada, né? Moro, Simone Tebet, Ciro e todos. Ciro está unificado no seu partido desde o início, mas não passa de 7%, 8%. Nenhum deles topa ser vice um do outro. Então, eles não se entendem entre eles e eles estão dentro de partidos divididos. Portanto, eles se inviabilizaram. Então, nós vamos até o fim de Bolsonaro contra Lula, não tem saída. Tu falaste aí, Ampassan, o que está acontecendo com os tucanos, hein? Alckmin, Aloysio Nunes anunciou apoio ao Lula. Tu acha que é o tal do teatro das tesouras de que o Olavo de Carvalho falava? Nós estamos assistindo o fim de um partido, né? O que acontece é o seguinte, é que, historicamente, nós vivíamos a farsa exatamente do teatro das tesouras, né? Era a farsa porque o PSDB ocupava o quadrante direito à medida em que não existia uma direita autêntica no sistema político brasileiro, né? O regime militar brasileiro, ele cometeu um erro, que foi o de caçar a direita civil. Quando os militares tomaram o poder, eles caçaram a direita civil, não caçaram e prenderam só a esquerda. Caçaram Lacerda, caçaram a direita civil, né?
que, digamos assim, era uma direita que namorava os quartéis, né? Era uma direita que queria que os militares tomassem o poder, porque via naquilo um atalho, achando que os militares iam sair e entregar o poder para a direita civil, né? E aí a esquerda ficou sozinha nas universidades, formou 3, 4 gerações de profissionais que hoje estão dentro das instituições, eles tomaram o poder de fato, e essa direita conservadora ficou envergonhada e fora da política. E o PSDB e o PT, então, ficaram fazendo um teatrinho, o PT chamando o PSDB de direita, e eles trocando de para lá e para cá, fazendo um troca-troca, né? O que aconteceu é que, com o envolvimento de ambos os partidos em corrupção, né, a sociedade se decepcionou com ambos e surgiu o conservadorismo. Com o movimento do impeachment da Dilma, depois da eleição do presidente Bolsonaro, surgiu uma direita autêntica. E aí desapareceu o espaço do PSDB. O jogo mudou completamente. Desapareceu o Teatro das Tesouras. Você vê que o PSDB hoje está abraçado no PT. Hoje nós estamos num ponto que é absolutamente novo na política brasileira, ali em São Paulo acontece isso, que é uma discussão para ver quem é mais direita, para ver como alargou, né, o campo do debate político no país. Hoje é chique se dizer conservador, nem liberal. Não, eu sou mais, lá estão uns brigando, sou mais que tu. Você vê era que uma discussão que só tinha na esquerda, os tucanos tentam se dizer liberais, mas no sentido liberal americano, né? O lib-left, né? No sentido da apropriação que os democratas americanos fazem do termo liberal, que é a esquerda americana, para se mostrar um pouco mais à direita. Mas esses partidos todos que se coligaram com o presidente Bolsonaro, o Partido Progressista, o Partido Liberal, o Partido Republicano, o PTB, são todos partidos, os candidatos a deputado deles, em campanha, se apresentam como conservadores. Paulo, para te ouvir, nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, né? Contigo daria para ficar um tempão aqui. Eu queria te ouvir um pouco sobre os estados. A polarização desce para os estados, e especificamente um pouco sobre o nosso estado aí, o Rio Grande do Sul, também sobre esse ponto. Se a polarização desce nos estados gerais e aqui, especificamente, o que tu achas? Olha, eu acho que em alguns estados é claro que vai acontecer, em alguns estados, né? Acho que no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, está se desenhando claramente uma nacionalização, né? Então, o PSDB de São Paulo está morrendo, então a tendência é polarizar PT-Tarcísio aqui, com grande chance do Tarcísio talvez até ganhar no primeiro turno, porque ele é um candidato sem rejeição e com baixo conhecimento e que se apresenta nas pesquisas com grande potencial de crescimento. E o PT, apesar de estar liderando as pesquisas, ele está no teto do que o PT pode fazer. Em Minas Gerais, o PT acaba de fechar a coligação com o Gargamel, lá, com o Calil. É um palanque forte, o Zema está ameaçado, né? Apesar do Zema aparecer liderando e ter um governo bem ameaçado, o Calil, associado ao PT, é muito forte, vai encostar no Calil. O Calil estava em cima do muro, não queria se associar ao Bolsonaro, porque ele tem um eleitor Zema-Lula, mas com o Lula entrando na eleição mineira e pedindo voto para o Calil, o Zema vai ser obrigado a se associar ao Bolsonaro, então acho que polariza. No Rio de Janeiro, você tem uma situação inversa, porque os candidatos do Bolsonaro lá são os líderes nas pesquisas, que é o governador Cláudio Castro e o Romário, que são do PL, que não são conservadores, mas que são líderes das pesquisas e estão no partido do presidente, né? Do outro lado está o Freixo, que é apoiado pelo Lula, mas o Castro tem um eleitor Lula-Castro, e o Lula está meio que deixando o Freixo na mão, porque ele quer deixar o eleitor Lula-Castro livre para votar no Castro e votar nele. Mas a tendência é de que haja ali uma polarização, como a Freixo-Castro, né? Haja também uma polarização. E no Rio Grande do Sul, eu acho muito provável que Onyx Mourão polarizem,
né, principalmente no Senado, eu prevejo uma polarização com a Manuela. Acho que a situação do PT no Rio Grande do Sul está comprometida, não vejo chances do PT ir para o segundo turno, vejo uma eleição muito, muito promissora para o Onix. Né? O Beto Albuquerque se apresentando pela esquerda também. Talvez seja o Beto Albuquerque o cara que vá pela esquerda, né? Mas eu acho que a emoção da eleição do Rio Grande do Sul vai estar no Senado. Onix, Mourão, Manuela, né? Porque tem 4 nomes que disputam o voto da direita, mas acho que a tendência é de uma polarização Mourão-Manuela, que é uma eleição bastante interessante de se acompanhar. Paulo, brigadão, não tem mais tempo. Toca a ficha aí. Ok, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição aí, sempre que quiser, é só chamar. Joia, e talvez eu dê uns rasantes pelo Rio Grande do Sul aí. Venha. Ok? A gente tem uns consultores cativos aqui, tu, Pugina e alguns outros poucos bem selecionados. Eu dei uma passada, meu filho está se formando em engenharia agora no início de junho, eu devo ir aí para a festa de formatura dele, então talvez a gente passe aí para tomar um chimarrão, ok? Combinado. Gente, obrigado você que nos acompanhou, bom sábado, bom final de semana e até o próximo programa.